Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a quinta aula da playlist Equações do Segundo Grau, aonde eu estarei mostrando para vocês as relações que existem entre os coeficientes numéricos de uma equação e suas raízes, também conhecida como relações de Girard, tá? Um matemático francês que definiu essas relações. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula. Bem, pessoal, vamos lá para a nossa aula 5, aonde nós vamos estar trabalhando as chamadas relações de Girard, tá? Que são relações entre os coeficientes numéricos e as raízes de uma equação do segundo grau, tá? O que este matemático francês descobriu sobre a equação de segundo grau? Quando esta equação, possui raízes, ou seja, eu tenho que ter aqui o delta maior ou igual a zero, tá? Para ter raízes. Então, seja uma equação de segundo grau da forma ax² mais bx mais c igual a zero, com delta maior ou igual a zero, e de raízes x1 e x2, ele descobriu a seguinte relação. A primeira, que a soma das raízes de uma equação de segundo grau vai dar exatamente menos o termo b dividido pelo termo a. E a segunda relação que ele descobriu é que o produto das raízes de uma equação de segundo grau vai dar exatamente o termo c da equação dividido pelo termo a, tá? Então essas são as duas relações de uma equação de segundo grau de acordo com o Girard, tá? Vamos lá então para os nossos exemplos. No exemplo 1, então aqui, olha, no exemplo 1, nós temos o seguinte: dada a equação do segundo grau, 2x² menos 10x mais 15 igual a zero, de raízes x1 e x2. Determine. Item A soma das raízes, x1 mais x2. No item B, eu quero o produto das raízes, x1 vezes x2, tá? E tem mais o item C que eu já mostro logo à frente. Então, vamos identificar os coeficientes numéricos dessa equação. O A é igual a 2, o termo B é igual a menos 10 e o termo C é igual a 15, tá? Bem, a soma das raízes, de acordo com as relações de Girard, dá exatamente menos o termo B da equação dividido pelo termo A. Então, para obter a soma das raízes, eu não preciso resolver a equação e somar as raízes. Basta fazer menos o termo B dividido pelo termo A. Deixo o menos da fórmula fora. O termo B é menos 10 e o termo A é 5. 5 não, desculpa. Termo A igual a 2. Tá? Daqui, então, eu vou tirar que menos 10 dividido por 2 dá menos 5, com menos da fórmula, mais 5. Está aí a soma das raízes sem ter as raízes. Não há necessidade. Tá? Então, a soma das raízes será igual a 5. Produto das raízes. De acordo com as relações de Girard, com a segunda relação, o produto das raízes de uma equação de segundo grau é exatamente o termo C da equação dividido pelo termo A, ou seja, o termo independente de x dividido pelo coeficiente do x ao quadrado. O termo C vai me dar 15 e o termo A igual a 2. Então, o produto das raízes dessa equação dá exatamente 15 meios, ou 7,5. Tudo bem aí? Determinamos o produto sem ter resolvido a equação, sem ter determinado as raízes da equação. Tudo bem? No item C, está pedindo
para determinar o quadrado de x1 mais o quadrado de x2, ou seja, a soma do quadrado das raízes. Olha, vamos só lembrar aqui, aquele produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Vou colocar ele aqui, tá? Em verde, ó. x1 mais x2 elevado ao quadrado. É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, duas vezes x1 vezes x2, mais o quadrado do segundo termo, que é o x2 ao quadrado. Tá? O exercício, eu só quero aqui no item C a soma de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então, se eu escrever como x1 mais x2 ao quadrado, eu vou estar acrescentando duas vezes x1 mais x2. Tá vendo? Ó? E eu não quero saber isso. Então, eu posso escrever da seguinte forma: x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado como sendo x1 mais x2 elevado ao quadrado, menos, porque eu não quero esse termo aqui, olha, mais duas vezes x1 vezes x2, então menos duas vezes o x1 que multiplica o x2. Aí. Lá do item A do exercício, eu tenho que x1 mais x2 é igual a 5, então vamos substituir ali, ó. No lugar do x1 mais x2, eu vou colocar 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, menos duas vezes x1 vezes o x2. Olha, o produto de x1 vezes x2, eu tiro aqui do item B que eu fiz, que é igual a quanto? A 15,5 aí. Vendo? Olha? Tá? Por ser aqui uma multiplicação, eu posso simplificar o 2 com o 2. Então, 5 ao quadrado vai me dar 25. 25 menos quanto? 25 menos 15. 25 menos 15 igual a 10. Tá aí a soma do quadrado das raízes dessa equação. Tá? Então, observe que nós descobrimos a soma das raízes, o produto das raízes e a soma do quadrado das raízes sem ter as raízes, só através dos coeficientes numéricos, tá? Então, isso a gente consegue graças às chamadas relações de Girard. Tudo bem? Então, vamos lá para o exercício número 2. Bem, pessoal, vamos lá então. Aqui no exercício 2, pede para resolver essa equação de segundo grau. X ao quadrado menos 10x mais 9 igual a 0, tá? Eu vou estar resolvendo essa equação com o auxílio das relações de Girard, tudo bem? Então, primeira coisa, vamos identificar aqui os coeficientes numéricos. O A, que é o coeficiente do x ao quadrado, é 1. O B, que é o coeficiente do x, é menos 10. E o termo C, que é a constante, é igual a 9, tá? De acordo com a relação de Girard, a soma das raízes é menos o termo B dividido pelo termo A. E o produto dessas raízes, né, é o termo C dividido pelo termo A, tá? Então, daqui eu vou tirar dessa equação a soma das raízes, menos o termo B. Então, deixo o menos da fórmula fora. O termo B é menos 10, dividido pelo termo A, que é 1. Menos 10 dividido por 1 dá menos 10, com menos dá mais 10. Então, a soma das raízes tem que dar 10. Produto das raízes é o termo C dividido pelo termo A. O termo C é 9, o termo A é 1. Tá? Então, o produto das raízes deu 9.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir dois números que multiplicado dê 9 e somado dê mais 10. Tá? Olha, fica mais fácil a gente tentar descobrir esses números, começar aqui pelo produto. Números cujo produto vai me dar 9. Eu poderia ter aqui 3 e 3, mas a soma não dá 10, então não é 3 e 3. Quais seriam os outros? Se o produto está dando positivo, é porque esses dois números ou são positivos ou são negativos. E aí a gente vai verificar depois na soma. Então o produto tem que dar mais 9 e a soma tem que dar mais 10. Então esses números são quem? 1 e 9. Se eu multiplicar 1 por 9, dá 9, vai me dar mais 9. E se eu somar o 1 com o 9, vai me dar o 10 aqui, ó. Vai me dar o mais 10, tá vendo? Ó? Tá? Então, as raízes dessa equação, conjunto solução, as raízes são 1 e 9. Tudo bem? Então, tá aí resolvido, que é também conhecido pelo método da soma ou produto, tá? Por soma e produto. Eu determinei as raízes dessa equação de segundo grau. Então, olha, para facilitar, começa sempre aqui pelo produto. Ó. Se o produto for negativo, uma das raízes será negativa. Tudo bem? Vamos lá, então, para o terceiro e último exercício dessa nossa aula. Tá? Aqui, então, olha, no exercício 3, pede, determine o valor do m na equação m menos 2x ao quadrado menos 5x mais 3 igual a 0, de modo que a soma de suas raízes seja igual a 1/3. Eu não pedi para resolver a equação. Eu pedi para encontrar o valor do m, de modo que a soma das raízes seja igual a 1/3, tá? Olha, nessa equação, o coeficiente a, né, do x ao quadrado é m menos 2. O termo b, que é o coeficiente do x, é igual a menos 5. E o termo c, que é a constante, é igual a 3. Como falou aqui em soma de suas raízes, tá? O que é a soma das raízes de uma equação de segundo grau? Tá? A soma das raízes, de acordo com as relações de Girard, é exatamente menos o termo b da equação dividido pelo termo a. Tá? Como o exercício me deu que a soma é igual a 1/3, não é isso? Então, olha, menos o termo b dividido pelo termo a terá que ser igual a quanto? A 1/3. Daqui eu vou tirar, então, o valor do m. Ok? Então, olha, menos da fórmula, deixa fora. O termo b da equação é menos 5. Dividido pelo termo a, que é m menos 2. Isto terá que ser igual a 1/3. Ok? Menos 5 aqui vai ficar mais 5. Então, eu vou ter 5 sobre m menos 2 igual a 1/3. Tá? Agora, nós cruzamos aqui a multiplicação nessa igualdade. M menos 2 vezes 1 vai dar m menos 2 igual 3 vezes 5 igual a 15. Tá? Então, eu vou ter m menos 2 igual a 15. O 2 está subtraindo, passa somando. Então, daqui eu vou tirar que o m é igual a 17. Tudo bem? Então, olha, para que a soma das raízes dessa equação dê 1/3,
o valor do m tem que ser igual a 17, tá? E outra coisa, nós temos que observar que este valor aqui do m, ele não pode ser, tá? Ele não pode ser 2, porque não, senão elimina o coeficiente do x ao quadrado. Né? Então, essa condição aqui, m diferente de 2, é importantíssima aqui. Tá? Porque se eu tivesse encontrado aqui na resposta m igual a 2, não teria solução para m nesse exercício. Tudo bem, gente? Então, tá aí, olha, algumas aplicações das chamadas relações de Girard, tá? Ou relações entre os coeficientes numéricos e as raízes de uma equação de segundo grau, também conhecido como soma e produto, ok? Então, aqui eu estou encerrando essa nossa aula, tá? A aula 5, e um abraço com carinho do professor Carlinhos. E aguarde aí a próxima aula dessa playlist. Tudo bem? Fui!